Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 20, o versículo de número 25. Assim está escrito: Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Aqui estamos diante de um fato acontecido por ocasião da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando ele apareceu aos seus discípulos. Eles estavam trancados no primeiro dia da semana, com medo dos judeus, e de repente Jesus se apresenta diante deles, pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. Não foi preciso ninguém abrir a porta para Jesus entrar. Ele ali estava glorificado e, portanto, não há limites para impedir a passagem de Jesus. Ele se mostrou presente, mostrou a eles a sua mão, o seu lado, e os discípulos, vendo o Senhor Jesus, tiveram uma grande alegria e orientou a eles que, como o Pai o tinha enviado, ele também os estaria enviando para que eles realizassem a obra de Deus. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Bem, nesta oportunidade, Tomé não estava presente. Quando Tomé chega, os discípulos dizem a ele o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, ao chegar Tomé, os discípulos, com alegria da experiência recebida, disseram a Tomé: O Senhor esteve aqui. Ele veio, ele falou conosco e certamente relatou aquela experiência. Tomé se mostrou cético, não quis acreditar. E as palavras de Tomé foram estas: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então veja qual foi a condição de Tomé. Não bastava ele somente ver, ele queria colocar o dedo, sentir que realmente ali estava a mão onde os cravos furaram, o lado onde a lança furou ao Senhor Jesus. Ele disse: se eu não fizer isto, se eu não ver e não colocar as minhas mãos, eu de modo nenhum eu vou crer. Certamente aquilo causou estranheza diante dos demais apóstolos que ali estavam, porque Tomé foi um daqueles chamados e escolhidos para servir a Jesus. E agora nós observamos aqui que este Tomé demonstrou não crer no que os discípulos lhe haviam afirmado. Ora, eram 10 discípulos que ali estavam. E Tomé estava ausente. Mas quando nós observamos que estes discípulos que ali estavam e falaram com Tomé, ele então disse com todas as letras: se eu não vir, se não tocar a mão, não crerei. Como a dizer, não tem que me faça crer
se eu de mim mesmo não ver e não tocar. Ver e tocar. Então ele tinha necessidade de tocar, de sentir o toque. Mas o que acontece é o seguinte: passado 8 dias, Jesus se apresentou lá novamente. E quando Jesus se apresenta, eles estão reunidos e Tomé está junto. Quando o Senhor se apresenta sem que Tomé tome a iniciativa, o próprio Jesus se apresenta a Tomé e disse: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus, então, colocou diante dele o que ele tinha dito aos discípulos: se eu não ver os sinais e não tocar, não colocar o meu dedo. Jesus se apresenta e diz: põe aqui o teu dedo, põe aqui a tua mão. E termina dizendo o seguinte: não seja incrédulo, mas crente. Ele teve dificuldade em crer no que os discípulos lhe falaram a respeito de Jesus. Quando Jesus toca neste ponto e fala com Tomé, então ele faz a declaração: Senhor meu e Deus meu. Como quem diz: agora, depois que eu vi, depois que eu toquei, agora eu creio. Achando ele que estava fazendo uma grande coisa de crer somente depois de ver. E aí então vem o tema, o título da reflexão: ver para crer ou crer para ver? Em Tomé, nós temos o exemplo de alguém que precisa primeiro ver para depois crer. Mas o que Jesus deixou orientado aqui é o contrário da posição de Tomé. Veja, o que Jesus disse está aqui no versículo 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Você precisou me ver primeiro para depois crer, Tomé? Você não teve a facilidade de primeiro crer para depois ver? Precisando primeiro ver para depois crer? Olha o que Jesus disse: bem-aventurado os que não viram e creram. Em várias partes da Escritura, Jesus, nos seus ensinamentos, e principalmente quando foi para ressuscitar Lázaro, ele disse que primeiro é preciso crer para depois ver. Se tiveres fé, verás a glória de Deus. Crer para ver. Quando juntamos isto, Tomé, que primeiro disse que queria ver para depois crer, e o ensino de Jesus, que é preciso primeiro crer para depois ver, nós encontramos pessoas que estão nessas duas posições. Aqueles que primeiro querem ver para crer, e os que estão para crer primeiro e depois ver. Qual destes dois está em melhor condição? É bem verdade que a lógica humana, ela exige primeiro ver para depois crer. A dúvida tem tomado conta de muitas vidas que elas têm dificuldade de crer se antes não ver. Mas o que diz a palavra de Deus é que, se primeiro eu preciso ver para depois crer, então esta fé, ela não é aquela fé ativa, aquela fé dinâmica que se movimenta, mas é uma fé passiva, porque ela vai crer no que já viu.
diferente do que Jesus ensinou. Então, a lógica humana exige isso. Primeiro ver, para depois crer. Na lógica divina, o que impera é, o que ela determina nas palavras de Jesus é primeiro crer, para depois ver. Porque se não crer, não verá a glória de Deus. Mas se crer, verá a glória de Deus. Quando as pessoas procuraram Jesus em busca de uma cura, de uma libertação, Jesus disse a elas: vai e como creste, te seja feito. E elas creram e foram embora. E como creram, aconteceu. Foi assim com o Régulo, que com seu filho doente, Jesus disse: vai, o teu filho vive. Ele creu e foi. Foi assim com o centurião, que tinha um criado atormentado. Jesus disse: vai, como creste, seja feito. Ele foi crendo e chegou lá. O milagre tinha acontecido. E tem sido assim. Na lógica divina, é isso que impera. Primeiro crer, para depois ver. A mulher creu em Jesus, sua filha foi liberta da possessão maligna. E tantos outros que aconteceram, primeiro veio o crer, para depois ver. Assim também acontece na salvação. Primeiro nós precisamos crer, para depois desfrutar da salvação. Não tem como ser salvo sem crer. Então, nós vemos um perigo muito grande quando as pessoas começam a colocar situações em que eles primeiro precisam ver para depois crer, assemelhando-se a Tomé. A felicidade de Tomé é que 8 dias depois, Jesus apareceu lá e o chamou e o confrontou. E disse a ele: seja crente e não incrédulo. Ou seja, creia e não duvides. Então, entre as pessoas predominam o ver em detrimento do crer. Elas têm dificuldade de crer sem ver. Primeiro precisa ver, para depois demonstrar que crer. Aí esta fé já não é aquela fé que traz o invisível. Como Abraão, ele creu que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar a Isaque. Deus é aquele que traz à existência as coisas que não existem. Tudo isto em função do crer, da fé. Então, já na esfera divina, só é possível ver depois que crer. Então, se não crer, não verá a glória de Deus. Se não crer, não terá a salvação. Se não crer, não terá o perdão. Se não crer, não terá a cura. Se não crer, não terá o revestimento de poder. Então, estas coisas todas acontecem em função de crer antes. Com relação à salvação, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Salvação é pela graça, mas é mediante a fé, o crer. Então, se não crer, não tem a salvação. O que foi que Paulo disse ao carcereiro de Filipos, quando ele viu que as prisões estavam abertas e ele quis dar cabo na sua vida? Paulo disse: não faças tal, que todos aqui estamos. Ele disse: que é necessário que eu faça para que seja salvo? Jesus não disse: primeiro seja salvo e depois você crê. Não. Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Primeiro crer, para depois ver. Primeiro crer, para depois receber. Primeiro crer, para depois desfrutar. Então, na esfera divina, só é possível ver depois que crer. Tomé, conforme lemos aqui, ele diz que só creria se visse e se tocasse no lado e na mão de Jesus.
quando Jesus se apresenta diante de Tomé e o chama e diz: Tomé, vê aqui a minha mão, mete aqui o teu dedo na minha mão e no meu lado e veja que sou eu. Tomé então ficou admirado e fez a declaração: Senhor meu e Deus meu. Parecia algo formidável. Mas Jesus então coloca as coisas no lugar. Ele disse: Tomé, depois que você me viu, você creu? Você não teve condição de crer antes de ver? Só passou a crer depois que viu? Então, a palavra de Jesus é: bem-aventurado os que não viram e creram. Na maioria, os que primeiro viram não creram. Muitas pessoas que viram tantas coisas de Jesus, tantos milagres e maravilhas, não creram. Um grande número creu, mas muitos não creram. O próprio Jesus disse que eles viram e não creram. Mas a felicidade e o resultado maior está naqueles que creram antes de ver. Na palavra de Jesus, os que não viram e creram. Hoje nós somos salvos, libertos, perdoados, curados, transformados, revestidos do poder de Deus, direcionados pelo Espírito do Senhor, sem nunca termos visto a Jesus. Não foi preciso ver a Jesus para crer. Bastava ter ciência do que está na Escritura e crer. O crer, para se crer, não se exige primeiro ver. Agora, para ver, é preciso primeiro crer. E a semelhança do que Jesus falou, e que Tomé representa uma grande parcela da humanidade e também da cristandade, que primeiro querem ver para depois crer. Nós precisamos atentar para a orientação de Jesus, que só é bem-aventurado quem primeiro crer para depois ver. Maria creu, Simeão creu, Ana creu, Zacarias, por não crer, ficou mudo, mas Isabel creu, e tantos outros que passaram por esta terra. Nós fomos levados a Cristo e hoje desfrutamos da salvação, porque antes de ver, nós cremos no Senhor. Demonstramos a convicção, a fé no Senhor. Então, ver para crer ou crer para ver? Se a pessoa primeiro ver para depois crer, não há muito resultado satisfatório. Mas a pessoa que crer e depois vê, em função da fé que demonstrou, este tem sim a aprovação e a bênção de Deus. Agora, pensemos, em que condição nós estamos? Nós estamos exigindo primeiro ver as coisas para depois crer? Não, comigo é assim, se eu não ver, eu não creio. Eu só acredito naquilo que eu vejo. Mas já existe outros que dizem não. Se está na Escritura, se está registrado, eu creio, eu não preciso ver. Eu creio na veracidade, no poder da palavra de Deus. Então, quem crer sem ver, está em melhor condição daquele que exige primeiro ver para depois crer. Então, eu quero alentá-lo que você passe para o grupo daqueles que creem primeiro para depois ver. E não se junte ao grupo dos que querem ver para depois crer. Na verdade, depois que a pessoa vê,
a sua fé não é tal como deveria ser se antes de ver ele tivesse crido. Ver, crer depois que ver, a fé é uma fé não muito assim que podemos dizer, uma fé dinâmica, que se movimenta. A fé está, conforme diz a Escritura, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, eu não vi, mas eu criei. Então, por eu crer, eu passo então a ver. E mesmo porque a Escritura afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que as pessoas vão querer agradar a Deus se primeiro eles querem ver a Deus? Ao passo que a palavra de Deus diz que primeiro crê, depois ver a Deus nas suas ações em favor da humanidade. Então, ver para crer ou crer para ver? O correto é, conforme Jesus ensinou, se creres, verás a glória de Deus. Primeiro crer, para depois ver. Se você está primeiro querendo ver, para depois crer, faça a mudança de rota e passe a fazer parte dos bilhões de pessoas que estão crendo e, como resultado de crer no Senhor Jesus, eles passam a ver. E como resultado de crer, eles recebem a salvação. Como resultado de crer, eles recebem o perdão. Como resultado de crer, eles recebem a cura. Como resultado de crer, eles recebem o revestimento de poder. E como resultado de crer, eles aguardam pela fé o arrebatamento, quando Jesus irá voltar para levar os seus para a sua permanente presença. Reflita, pensa em que grupo você está. No grupo dos que precisam ver para crer ou no grupo dos que creem para ver? Então, aqui está a palavra de Deus. O que Jesus disse é: bem-aventurado os que não viram e creram. Pense, querendo Deus, amanhã retornaremos.